Uma obra com mais de 96 milhões de visualizações em apenas 3 semanas, se tornando uma das principais da plataforma de streaming Netflix. É esse o tema do nosso Bitar Podcast de hoje. Já apresento para vocês os nossos especialistas, os nossos convidados. Sejam bem-vindos. Eduardo Silva, ele é médico com especialidade em pediatria pela Universidade Federal de Uberlândia e neuropediatra pela Unicamp. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia. Com a gente também a Laís Marra. Ela é psicóloga clínica, cognitivo, comportamental, especialista em infância e adolescência. Atualmente é supervisora clínica e orientadora parental. Tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, neurociência de comportamento e neuropsicologia, com formação em psiquiatria da infância e adolescência e transtornos alimentares, dedicada tanto a estudos práticos ali, quanto mesmo à prática clínica, quanto à saúde mental na infância, adolescência e o impacto das mídias, inclusive dos podcasts, né, Laís? Hum, Bem-vinda. obrigada pelo convite. Olha, quando a gente olha para o nome da série já chama atenção, né? Adolescência. Eu vou confessar para vocês, o primeiro episódio já me impactou tanto que eu falei, é uma série muito forte, tem que ter estômago para você acompanhar. Queria provocar vocês, o que levou cada um de vocês a assistirem essa série? Foi mais a profissão ou foi a vontade de entender o que estava acontecendo ali? Começar contigo, Eduardo. Então, o primeiro contato com a série foi através da Laís, né, que até sugeriu no perfil dela, né, assista que é muito bom, tal, e eu acabei assistindo, e é uma minissérie, né, são 4 a 5 4 episódios. episódios, e acaba que é tão impactante, tão envolvente, que acabei assistindo em uma sentada só, né, a gente já senta e já fui assistindo os 4 episódios. A princípio, mais com a visão de pai, mais com a visão paterna, para depois ir elucidando tudo e elaborando toda a parte médica, a parte neuropediátrica, a parte comportamental da história. E a gente vai destacar cada um desses pontos ao longo do Bitar Podcast de hoje. Laís, do ponto de vista da comunicação, é uma produção audiovisual que chama muita atenção. Ela é feita ali em plano sequência, que é um termo técnico, que é quando a câmera praticamente vai seguindo ali aquele personagem sem cortes. Já chama a atenção por conta disso. Mas os personagens e o enredo acabam envolvendo. Você, quando viu essa série, o que te levou também a assistir e depois a indicar? Ah, sim. Então, quando eu vi, né, quando eu a vi lá nas indicações, eu falei: "Eu preciso assistir para eu entender mais, né, para eu ver o que que eles estão trazendo, abordando", porque é um público que nós atendemos muito. E eu, enquanto mãe também, eu falo que eu sempre tenho que me preparar para como é que vai ser aí a fase dos meninos, né. Mas é uma série que eu achei fantástica em relação ao roteiro, porque é como se aquele pai tivesse de fato vivido aquilo, vivenciado aquilo. É como se realmente aquele adolescente tivesse vivenciado. Assistindo a série, eu vi vários pacientes que eu acompanho, né, vários adolescentes, dilemas, pontos que eles trazem mesmo, e o que mais me impactou foi que não foi nada muito fictício. Eles trouxeram de fato o sofrimento de todas as partes, né, sem trazer o aspecto julgador, de julgar o comportamento, mas de compreender o comportamento. E isso trouxe uma reflexão magnífica, né, tanto que muita gente falava assim: "Será que vai ter 2, né, ou não?". Eu vejo que não nem cabe. Uhum. Ela fechou perfeitamente dentro daquilo que ela se propôs a fazer. Sabe o que eu fiquei curioso? Tem muita série que a gente vê, eu acho que tenho certeza que o pessoal de casa também tem essa impressão, que abordam assuntos muito delicados. Suicídio é um deles, enfim, temas que são realmente pertinentes à sociedade, que merecem ser discutidos. Não é à toa que hoje existe, por exemplo, Setembro Amarelo, meses voltados para a conscientização de saúde mental, entre outras coisas, mas que gera aquela discussão. Eu indico, eu não indico, vale a pena assistir, ou até mesmo passou algum limite. Nessa série Adolescência, apesar dela trabalhar temas importantes que são discutidos como bullying, possibilidade, sexualidade, o uso das redes sociais, eu vi que você fez essa indicação. O porquê indicar essa série? Porque, o que a gente vê muito são, os adultos, né, nós adultos, muito fora dessa realidade, que é o que esses meninos estão consumindo todos os dias, né. Então, de fato, os adolescentes, eles consomem conteúdos que nós adultos nem imaginamos que eles consomem, né, que eles têm acesso. Então os pais, eles precisam entender o que de fato, quais são os dilemas reais, né. Há uma culpabilização muito grande, às vezes, na educação. "Ai, de onde, né?
esse comportamento em casa, isso não está acontecendo? Será que é na escola? Mas às vezes vai muito além, né? Esse acesso na tecnologia. E eu falei, gente, os pais precisam entender que isso acontece. Quando a gente fala em relação ao cuidado com esse uso de telas, a importância dos pais acompanharem esses jovens, eles não entendem a dimensão desse problema. Então, por isso que eu indiquei, falei, gente, precisa assistir. E aí os adolescentes começaram a compartilhar comigo. Laís, você viu a série? Eu me identifiquei com isso, eu não me identifiquei. Nossa, minha mãe nem imagina que isso acontece. Falei, peraí, né? Eles precisam conhecer, né? E o bonito da série é que não foi uma busca de um culpado, é uma busca de um. Foi vendo-se de vários ângulos, e a gente sabe que esse adolescente é multifatorial, né? Que às vezes é tanto dentro de casa, a relação com o pai, com a mãe, quanto fora de casa, né? Na escola, com os amigos. Então, essa apresentação multifatorial que eu achei mais interessante, assim, que não foi, foge daquela coisa hollywoodiana, né? De, teve isso, a culpa é só desse ponto, é só um ponto. Então é algo bem mais complexo, bem mais multifatorial. Que aí daqui a pouco a gente já vai falar dos spoilers, É, né, da... e adianto, vai ter spoiler sim, tá? Então, se você não acompanhou, dá tempo, são apenas 4 episódios. O Eduardo já adiantou que dá pra Assistir de seguir. uma vez. Acho que é a primeira vez que a gente vai indicar pra você parar o podcast e assistir a série e depois voltar pra essa conversa, viu? Sim, porque foge daquele maniqueísmo, né, do bem e do mal, né, que tanto é que a gente tem uma visão, o pai estava errado, a mãe estava errada, será que a escola estava errada, ou todos têm uma parcela de culpa, ou a culpa é só do indivíduo, só do adolescente, né? Então, tem uma visão multifatorial Entender essas razões, eu acho que é esse caminho que faz a série, né? E é muito importante. Ó, você que não quer acompanhar, já segue nossa conversa, mas ciente que vai ter spoiler. Tem gente que não se importa. Sim. Eu sou curioso, eu não me importo, porque eu prefiro às vezes saber o que me leva até ver como que foi aquele enredo. Ó, tava pensando, é uma série que aborda muito o desenvolvimento emocional do personagem principal, mas que reflete muito o que a gente passa ao longo de praticamente toda a vida, mas principalmente na infância, na adolescência. Só uma curiosidade, viu? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera uma pessoa adolescente entre 12 e 18 anos, ou seja, você que está no 17, 18, adolescente, não vem com essa de jovem não, né? Porque muitos querem pular essa etapa. Mas eu fiquei curioso, vou fugir um pouquinho do tema, mas ainda dentro dessa questão do desenvolvimento. Eu ouvi uma conversa que nosso cérebro ele se forma completamente, falando num termo para ficar mais fácil, aos 25 anos. Isso é fato? Não é bem assim? Como é que funciona, Eduardo? Em especial, o córtex pré-frontal, que é a parte de frente do cérebro, que é logo atrás da testa, assim, vamos chamar, ele se forma mais tardiamente mesmo. A gente acaba colocando a idade, 21, 25 anos, mas o nosso corpo não sabe disso, né? Então é em torno dessa idade que o córtex pré-frontal está terminado, está se formando. Lembrando que o ser humano, o indivíduo, não é um ser fixo que não irá mudar nunca, né? Então a gente fala em termos de desenvolvimento, mas pode haver mudanças aí na vida adulta, tal. Não se considere os 18 anos que você está pronto, formado e acabado, não. Não, pelo contrário. Eu hoje, aos quase 40, estou aprendendo, estou mudando, né? Só que aí demanda mais esforço do que um jovem, né? Então, realmente tem isso. Formação é mais tardiamente. Aí, galera, é o momento que você respira, tenha calma, que esse processo é importante. Ô, Laís, fico pensando também o quanto que a infância e a adolescência, ela acaba impactando nisso. Acho que parar de aprender é nunca, até o final da vida, né? Mas há um impacto maior desse processo que a gente passa geralmente na infância, na adolescente, para a formação da pessoa que a gente vai ser. Sim, até mesmo trazendo, né, junto com o que o doutor Eduardo trouxe em relação a essa formação, então é uma fase onde o nosso cérebro ele está mais propício, né, está muito mais aberto para tudo aquilo que a gente interage, para tudo aquilo que as nossas experiências. Então, quanto mais experiências positivas, né, que estimulem habilidades, a socialização, atividade física, leitura, muito melhor para essa formação desse indivíduo. Uma coisa que eu gosto de falar muito com os adolescentes, tudo aquilo que a gente consome influencia os nossos pensamentos,
consequentemente, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, se eu, né, acesso ali conteúdos pesados, comunidades que a gente tem muitas comunidades, né? Comunidades que estimulam cortes, comunidades que estimulam transtornos alimentares, comunidades que estimulam transtornos psiquiátricos como no geral, isso vai influenciar nesses comportamentos. Então, cada vez que eu consumo mais isso, mais eu vou me sentir assim. Porque a gente tem também as influências dessas emoções. Então, já tem estudos que comprovam. Depressão, ansiedade, você tem uma influência. A felicidade é contagiante, assim como as emoções desconfortáveis. Então, se a gente pensa numa criança e num adolescente que tem um cérebro que está muito mais aberto para o processo de aprender, de assimilar informação, quanto mais ele consome informações ruins, pior vai ser para ele para a vida toda. E nessa cristalização desse cérebro aí na vida adulta, a modificação do comportamento. Na vida adulta, acontece, mas como o doutor Eduardo trouxe, vai exigir um esforço muito maior. Então é melhor eles já começarem a ajustarem os comportamentos e acessos agora, né? Mas e se na infância teve algo ruim, teve maus tratos, tal? Como é que esse adolescente vai superar isso? Excelente. Esse- Então, em relação à infância, né? Eu vivencio situações de agressão, abuso nessa infância. Isso vai me impactar durante toda a vida? Sim, né? As emoções mais marcantes, por mais que às vezes eu não vou lembrar exatamente do fato, mas elas ficam registradas e as experiências que eu vivencio, que o meu cérebro entende que aquilo é similar àquilo que eu já vivenciei, vai gerar, né, um desconforto, um impacto, seja nas escolhas ou na forma que eu vou conduzir diante dessas situações. Então, por isso, o que eu oriento muito? A gente não precisa ficar refém a essas situações e entender que isso define a nossa história. Quando a gente é criança, a gente não consegue escolher aquilo que acontece com a gente, mas a gente consegue fazer escolhas buscando suporte, buscando apoio para lidar com tudo isso. E é possível vivermos melhor, fazermos escolhas mais conscientes, mas vai precisar de um esforço muito intenso desse adolescente, de estudar mais, de buscar conteúdos que vão contra, né, esses reforçadores agressivos, buscar mentores e assim que possível, buscar uma orientação, uma psicoterapia, um acompanhamento com o médico, para a gente ressignificar tudo aquilo que foi vivenciar. Ainda pensando nisso, eu acho que tem muita gente que passa por situações, acho que a vida é feita disso, né? De situações felizes e situações que são tristes. Quando que eu defino o limite, principalmente para os adolescentes, que é aprendizado, que faz parte desse processo, e para aquilo que eu preciso de ajuda. Então é o momento de eu pedir um socorro. Quando aquilo começa a gerar prejuízos no meu dia a dia. Então, eu não consigo concentrar na minha escola, que é algo que é importante para mim. Eu não consigo mais fazer novos amigos, ir ao shopping. Eu estou comendo e os meus pensamentos estão, brinco e falo, estão pulando igual pipoca, né? Eu não consigo controlar esses pensamentos. Ou eu estou durante uma prova e tem pensamentos que a gente chama de intrusivos, indesejáveis, que ficam fixos ali e eu não consigo direcionar a minha atenção para aquilo que eu precisava de fato fazer. No adolescente, muito irritado, briga com todo mundo, sempre se sente culpado pelas condutas, aquela angústia, né? Eu brinco e falo muito com as adolescentes que eu atendo. Tá de TPM? Ai, Laís, eu tô numa angústia. Tá de TPM? Não. Ah, então a gente tem, né? Porque tem uma alteração hormonal. Uhum. Essa angústia que vem, esse choro que é sem explicação. Então, a necessidade de consumo para além daquilo que já, né, tem. Então, peguei meu dinheirinho do jovem aprendiz, fui no shopping e comprei uma blusinha caríssima, né? Acabei com meu dinheiro, passei o resto do mês sem, né, condições de utilizar aquilo de uma forma mais efetiva e positiva. Uhum. Então, entra muito nisso. E os prejuízos, às vezes, são meio que escondidos.
Se você fica muito tempo na tela, não deu tempo de eu fazer, de eu estudar para a prova. Não deu tempo, mesmo você desperdiçou o seu tempo. Porque muitas vezes esse tempo desperdiçado, a gente não percebe como prejuízo. Porque se você está na tela, está no TikTok, eu tive o prazer ali, eu estou me dando descanso, mas aí esses prejuízos vão se acumulando. E às vezes é pelo outro que você vai ver esse prejuízo. Às vezes aquele chefe chato, ele tá só te mostrando o prejuízo do que Uhum. tá acontecendo. E às vezes você está no trabalho, você está na escola, o seu pensamento está lá no jogo, está lá nos aplicativos onde não deveria estar. Ou seja, você não está presente naquele lugar que deveria estar. Uhum. E quando eu falo presente, eu falei trabalho na escola, mas também presente nas relações sociais, né? Às vezes você, o jovem, 17, 18 anos, está com a namorada, mas não está ali mesmo, ele está pensando lá no jogo dele, ele está pensando lá no TikTok, então você acaba que não está presente naquele lugar que deveria. Então isso é um prejuízo gigantesco na vida da pessoa. Você citou já algumas ferramentas que podem ser ferramentas, mas também podem ser distratores importantes que está no celular. Tenho certeza de quem está acompanhando esse podcast. E quando a gente destaca alguma parte do enredo da série A Adolescência, a gente olha para situações de pressão, não é novidade. Conflito familiar, não é novidade, mas a exposição digital pode ser que seja um tema muito recente. Então, quando a gente olha para o que acontece na série, claro que há um enredo muito diferente da rotina do pessoal, e ainda bem. Mas a exposição digital, ela pode se assemelhar muito às situações que esses jovens passam. Como que tá? Como que vocês, enquanto especialistas, olham para essa situação? Qual que é o nosso nível de alerta? Não tá tão diferente do que está tendo, Né? viu? Quando a gente conhece os aplicativos ruins, você começa a perguntar, questionar esses jovens, tá bem presente, tá bem presente. O seriado mostra uma situação extrema, mas que frente ao que a gente tá vivendo, é possível de acontecer, é possível de acontecer, né? Laís até ressalta bastante alguns aplicativos ruins, alguns chats muito ruins que levam esse adolescente para realizar coisas totalmente inadequadas, como bullying na escola, questões de hipersexualidade, que aqui no Brasil é muito presente, né? Uhum. E quais que são esses aplicativos, Laís? Eu gosto muito que a Laís fala dessa parte, que ela é especialista, né, nos aplicativos. Eu vou falar aplicativos aqui, eu tenho certeza que os jovens que vão nos assistir, né, que estão nos ouvindo, eles conhecem, né? Eu não Uhum. tenho dúvida nenhuma, E né? nós mais velhos às vezes não conhecemos Uhum. como pais. Né? Que é o Reddit, que eu nem tinha falado lá na série, né? Mas que é um app muito utilizado por programadores, que tem as comunidades bem bacanas, assim, bem legais, mas também tem as comunidades, que estimulam a automutilação, suicídio, transtornos alimentares, né? Então tem meninas que deixam de menstruar, isso é real, né? Por pararem de se alimentar, tem um prejuízo no seu desenvolvimento físico, tem, né, todo o seu desenvolvimento cerebral, tem todos os impactos mesmo. A gente tem aí o Gaisha, né, Gaisha Life, que é um aplicativo que muitas vezes a gente acha que eles só estão fazendo com os bichinhos ali, né, pegando os bonequinhos de desenho animado e construindo historinhas, mas na verdade tem muito conteúdo ali impróprio e os adolescentes utilizam esse aplicativo para construir os hentais, por exemplo, que são os conteúdos, os animes pornográficos, né? E compartilham esses conteúdos. Crianças a partir de 8, 7, 8 anos já têm acesso a esses conteúdos. É, a gente tem o Discord, que tem também as comunidades bacanas, assim, legais, mas a maioria são comunidades que reforçam muito conceitos rígidos desses jovens em relação à masculinidade, a poder, e isso é extremamente grave. O que eu falo muito com os adolescentes? Muitas vezes esses adolescentes estão ali, né, acessando e fazendo parte dessas comunidades e acham que estão sendo muito bem percebidos nessas comunidades, estão sendo elogiados, vistos, estimulados.
Porém, quando eles saem dessas telas, eles têm prejuízos, né? Não é porque lá na tela eu pareço ter força, pareço ser muito bem percebido, que lá fora eu vou conseguir ter esse mesmo diálogo que eu tenho nas telas com os meus colegas. Eu não vou conseguir necessariamente conquistar aquela menina que eu tanto quero, com o mesmo discurso de ódio que eu estou sendo reforçado nessas telas. Eu não vou conseguir dar o primeiro beijo, começar uma relação com uma menina que eu tanto desejo, utilizando tanto conteúdo pornográfico. Eu não vou conseguir, né, ter uma conquista financeira que eles trazem muito, né, serem influencers e terem tantos seguidores e isso trazer uma conquista financeira e um status muito positivo, jogando o tempo todo e falando ali no grupo. Não é isso, né? Não é isso que vai trazer uma segurança de sucesso na vida real. Porque para eu ter um sucesso na vida real, eu preciso ter uma dedicação na vida real. Eu preciso treinar a minha comunicação com as pessoas reais. Eu preciso me dedicar aos estudos ali dentro da sala de aula, que é chato mesmo às vezes. Eu falo, eu sei que é chato, eu também vivi isso, né? Eu não nasci com a idade que eu tenho. Então, mas nem tudo que é prazeroso me faz bem, Uhum. né? Então tá, ali é muito legal, muito prazeroso, mas eu vou viver a minha vida inteira jogando e no Discord? É, como que eu vou sustentar isso o dia que a minha mãe e meu pai não existirem mais? Quem vai ser eu? O que vai restar, né? Então, esses sonhos deles estão sendo minados pelas próprias escolhas, né? Então, isso é importante. E a série traz porque o James, ele não destruiu a vida daquela menina. Ele destruiu a vida dele, um menino extremamente inteligente, né? Que se fizesse as escolhas certas, lógico, com suporte, com Uhum. apoio, às vezes se não tivesse conectado àqueles grupos, ele não teria acabado com a vida dele como ele acabou. Uhum. Então, as escolhas que a gente faz, não com 25 anos, quando a gente está com córtex lá, né, 20, com córtex pré-frontal formado, que vai decidir. Uhum. São as nossas escolhas que a gente faz antes. E diariamente, né? São. Escolhas diárias. Laís, ó, você que não tava com a terapia em dia, pode acertar a conta que agora tá regularizada, mas continuou fazendo essa companhia brincadeira, viu? Mas é essa a impressão que dá. Agora eu quero dar uma opinião minha, assim, vou dar até um achismo. Uma coisa que é legal reforçar para quem tá nos acompanhando, é que essas ferramentas, o celular, o computador, enfim, esses recursos, eles podem ajudar muito, eles podem contribuir para o processo de aprendizado contínuo, para o momento de lazer, desde que isso seja feito de maneira equilibrada. Então é esse ponto de atenção que a Laís está falando para você ter. Agora sim, meu achismo. Eu percebo que quando a gente tem uma restrição, principalmente que vem dos pais, né? Tá passando muito tempo no celular, só fica nessa tela. Primeiro que tem a curiosidade, tudo que é novo chama a atenção, principalmente nessa fase. E aí rola aquela restrição de uma maneira assim, ó, não pode, não pode, não pode. E eu acho que às vezes falta uma explicação, uma coisa assim, não pode por quê? O que que aquilo pode impactar? Então, pensando no que você falou, já adiantou muita coisa, mas quais são os principais prejuízos na formação desses adolescentes, na vida deles, na rotina deles, nessa exposição a esses grupos que disseminam violência, hipersexualidade, essas situações? Quais são os prejuízos reais que eles podem ter agora e a longo prazo? Então, é muito legal isso que você falou. Não estamos demonizando telas, celulares, isso foi um avanço espetacular. Nós somos talvez a última geração que viveu sem e agora está vivendo com as telas, né? É espetacular, nós podemos aprender o que quiser por meio da tela, né? Só que aí, o uso exagerado pode causar isso que a Laís falou, uma distorção da realidade. É você passar a utilizar o outro ser humano também como objeto, né? Que é o que muitas vezes é retratado, né? Na série, né? Que você. O outro não importa tanto, importa mais o que você está sentindo, né? Então, o outro, o fazer.
o ofender o outro se torna normal. Por quê? Porque na tela isso seria normal. Então há uma distorção tremenda da realidade, né? Então você não vai atingir seus objetivos e pode ter uma ação das telas como uma adição, né, um vício, né? E esse vício, todo vício te tira da realidade e te tira aquela vontade de ser mais, de aprender mais, de querer mais, né? Então, se torna um vício. Então, o bom uso da tela é uma ferramenta poderosíssima. Se você aprende programação, você está muito na frente dos seus concorrentes na vida, né? Agora, se você está ali só no uso do TikTok, provavelmente você estará bem abaixo dos seus concorrentes, né? Ô, Laís, queria saber que horas que essa conta chega. Que horas que esse prejuízo chega na vida desse adolescente. Dependendo do quanto que ele usa, imediato, né? Nem a longo prazo, não, Ah. né? Igual quando a gente tem a gente tem tido muitos autodiagnósticos, TDAH principalmente, tem até uma pesquisa que fala Eu TikTok. já fiz isso, viu? Confessar pra você. Não. É muito. E aí, se você vai ver, porque assim, precisa de uma avaliação minuciosa, porque às vezes a gente está falando Que de uma leva tempo, né? dependência, Uhum, de uma dependência de telas, uhum, né? A gente não teve aqueles sinais ali antes dos 12 anos, uhum. começou essa desatenção, essa hiperatividade, imediatismo, baixa tolerância à frustração, dificuldade de esperar as recompensas depois desses 12 anos ali que isso apareceu mesmo. E aí você vai acompanhar o uso. Então, um adolescente, por exemplo, que passa, tem uma pesquisa dos Estados Unidos, que eu estava olhando, que traz a normofobia, né? É um indivíduo que tem dificuldade de ficar sem checar, né, as mídias, porque ele fica com medo de estar desatualizado daquilo que está aparecendo. Então, um adolescente, ele checa, em média, 100 vezes o telefone por dia, né? Ele não checa 100 vezes se ele ficou sem beber água, 100 vezes se ele ficou sem ir ao banheiro, Uma 100 atividade vezes física. se ele não fez a tarefa de casa, ele não checa, mas o telefone sim. Então, quando que eu tenho prejuízo? Imediato. Eu tenho prejuízo nessa socialização, eu tenho prejuízo na nota da prova, eu tenho prejuízo porque eu não vi se é dia, se é noite. Então, né? Tem prejuízo na memorização, né? Hoje, se eu te perguntar qual é o telefone da sua mãe, provavelmente você não vai lembrar o número, né? Então você acaba que há Já um faz esse prejuízo exercício aí. Se memorização. você não lembrou o nome do telefone da mãe e do pai, já fica atento nesse É. podcast. Acaba que te dá mais impulsividade, que você quer tudo aqui e agora. Se você fica 15 minutos à espera de alguma coisa. Teve até uma situação em Madrid, né, que acabou a energia, teve um blackout, Ah. né? E aí todo mundo ficou, e agora? O que que a gente faz, né? Lê um Que sobrou livro? da nossa vida? Vou ter que conversar com alguém aqui em casa? Como é que é? Conversar com alguém, então você acaba que não consegue mais ter umas atividades saudáveis, não consegue ter mais sem a tela, né? Então, é um prejuízo grande. É uma série que ela reflete, apesar, como eu disse, aquele enredo parecer distante, reflete situações reais que acontecem às vezes muito perto da gente. E eu queria um conselho de vocês para a gente ser observador também, não só para a nossa realidade, mas também para uma pessoa próxima da gente. Às vezes um colega que está passando por uma situação difícil, às vezes um colega que está superando um trauma, ou até mesmo tem um trauma que precisa ser superado. É muito difícil muitas vezes a gente conseguir ajudar, principalmente por não sermos profissionais dessa área. Mas a gente tem uma responsabilidade nisso? Como é que funciona? A gente consegue fazer alguma coisa diante de uma situação como essa? Excelente. Os adolescentes conversam muito entre si, então a gente, né, vocês conversam muito entre si. E às vezes vai ter aquele amigo, aquela amiga que vai trazer sinais para vocês que não tá bem, né? Às vezes parece uma brincadeirinha, mas qualquer momento sempre vem, vou me matar, percebe, né, que o amigo começou a ir para o curso ou para o trabalho, mas com um moletom, você não consegue ver tanto os braços, tem saído muito para ir ao banheiro, vai atrás. Muitas vezes eles não buscam ajuda porque eles não querem incomodar. Ou têm medo de pedir ajuda e acharem que vão ser invalidados. Isso não é nada.
principalmente se eles vêm de um ambiente invalidante. Então, percebeu que a sua amiga ou seu amigo anda chorando muito, tá muito sonolento, sonolenta, blusa de frio sempre. Chama, tá tudo bem? Olha, eu tô aqui. Você não tem a responsabilidade de tratar o seu amigo. Isso é importante também, porque não está no seu alcance. Mas acolhe e procura alguém. Seja no curso do jovem aprendiz, seja no trabalho, busque aquela pessoa, aquele adulto que é mais receptivo e fala: olha, o colega está desse jeito, eu estou preocupada, preocupado, nós temos o CVV. Então, busque suporte, mas não deixe, porque já aconteceu situações, né, em que o adolescente compartilhou que iria fazer alguma coisa e o colega soube e depois se sentiu muito culpada ali por não ter, por achar que era só uma brincadeira. É criar uma ponte importante, né? A mudança de comportamento também, né? Se é aquele amigo seu que estava sempre envolvido no esporte e tal, de repente ele fica mais retraído. Muitas vezes o jovem, o adolescente, ele vai se afastar daquele colega, ele ficou estranho. Muitas vezes não é estranho, é o problema psiquiátrico. Ainda tem muito problema de saúde mental e há muito preconceito. E não tem que ter esse preconceito. Pelo contrário, a gente tem que ajudar, tem que resgatar esse amigo nosso. Então, mudança de comportamento é muito importante. Não é porque ele ficou bravo com você ou ele está magoado e por isso que ele não quer sair com você. Às vezes não, às vezes é uma tristeza profunda que ele não está conseguindo sair por mais que ele tente, né? Então, fique atento àquele colega que sempre saiu com você e de repente não quer mais. A gente, para nós, né? Reconhecer as emoções parece que é um processo difícil, mas é um processo muito necessário. A gente indicou a Adolescência, que é uma série com um enredo muito forte, mas eu acho que tem um filme muito bacana também que pode ajudar o pessoal a entender melhor esse tema, que é Divertidamente, um filme de desenho animado que pode te auxiliar. A gente já indicou ele aqui no Bitar Podcast. Nós já abordamos exposição digital e saúde mental. Você sabe que você pode conferir esse conteúdo também lá no YouTube, nas principais plataformas de áudio, para complementar essa conversa que a gente está tendo aqui e ainda ter acesso a esse filme que é leve. Eu chorei. No 2 principalmente, tá aí chorando no cinema. Falando agora de adolescência, pra gente terminar essa conversa, eu queria saber se pode falar isso e se faltou alguma coisa pro James. Faltou alguma coisa pra ele conseguir lidar com isso? Podia ter sido diferente? Como que funciona? Podia ter sido diferente. Ali, nós vemos ali não só as telas, né? Nós vemos uma negligência escolar, né? A escola parece não se portar muito com bullying ou com a forma que o adolescente trata a autoridade ou a forma que os adolescentes se tratam não parece ter muita importância ali. Nós vemos também a ele tem uma estrutura familiar, ele tem uma estrutura familiar. Para você ver, tá o pai, a mãe, a irmã, todos dentro de casa. O pai trabalha, não tem problemas de vício dentro de casa, a princípio. No entanto, há uma ausência familiar, né? Uma ausência do contato familiar. Vamos sentar à noite sem celular, vamos conversar. Como é que tá a vida, como é que tá tudo, né? Então há esse isolamento social que talvez ali poderia ser diferente, né? O colega, o amigo poderia ter percebido, mas espera aí, por que que você precisa de uma faca? Não, não vamos tentar de outra maneira. Mas não, o colega simplesmente Sem questionar. disponibilizou, né? E que mais que faltou? Mas eu acho que é essa conexão afetiva mesmo ali. Que ele foi buscar nas telas, né? Ele foi preencher um buraquinho que existia ali, né? Que ninguém via. E ele, por não ter esse estímulo dentro desses ambientes de olhar para essas emoções, ele negligenciou isso também. Porque ele também tinha uma reatividade emocional importante, né? Na conversa com a psicóloga, ele traz muito essa dificuldade, né? Esse medo de errar ali, né? De expor aquilo que realmente ele era, e aí ele se controla ao máximo, mas tem alguns momentos que isso acaba saindo, né? E isso aparece muito porque ele cria com essa psicóloga uma conexão que ele não criou em outro momento. Às vezes, se essa psicóloga tivesse entrado antes do fato, muito provavelmente aquilo não teria acontecido. Porque se naquele ambiente ele não conseguiu estabelecer essa conexão afetiva,
ela conseguiu proporcionar isso pra ele. Caminhar pra isso, né? E até mesmo antes do crime, né? Sim. Ele já estava fazendo algo errado, né? Que a vítima tinha sido vítima de bullying, tinha sido exposta, nudez dela, tudo, e ele decidiu se aproveitar daquela situação. Ah, eu vou chegar nela na linguagem do adolescente, agora que ela está fragilizada. Eu vou chegar não para ajudá-la, eu vou chegar para me aproveitar da situação. Uhum. Então ali já está um erro grave, né? Às vezes no seriado nós ficamos como assassinato, nossa, é terrível, mas já tem vários erros graves ali muito antes. Sim. Chegou no ápice, mas aquela bola de No neve ápice, cresceu mas tanto, né? ia crescendo com o tempo. Não dá nem pra falar que é ficção, infelizmente isso faz parte da Ou ele realidade, ia né? fazer isso com alguém, Ah. ou ele ia fazer com ele mesmo, Uhum. né? E não tinha como. Ó, nós recebemos hoje no nosso Bitar Podcast o Eduardo Silva, que é neuropediatra, a Laís Marra, que é psicóloga infanto-juvenil. A gente abordou não só a série adolescência, mas a nossa formação enquanto ser humano. Eu acho que o principal recado que eles nos deixam: se cuida. Se possível, cuida do outro também, que tá ali do Sim. lado, que é importante. Agradecer muito o aprendizado que eu tive nessa mesa hoje, minha terapia hoje, quase que em dia aqui com a Laís. Obrigadão pela presença. Quero que vocês voltem pra gente continuar essa conversa num próximo episódio, combinado? Muito Combinado. obrigado, muito Fechou? Obrigadão mais uma vez. Pra você sempre, obrigado pela companhia. E claro que a gente se encontra no próximo episódio. Tchau! obrigado.